Vamos ver se... Bom dia a todos e todos. E quero agradecer ao deputado Rogério Correia, da comissão, por esse convite de poder aqui falar com vocês sobre essas revelações, sobre o processo que está levando a essas revelações e seu impacto político e jurídico aqui no país. Vou tentar ser breve, até porque tenho compromissos familiares inadiáveis a seguir. A questão talvez mais importante para quem é do ramo do direito nessas revelações é discutir qual é o valor delas e o que se pode fazer com elas. Em primeiro lugar, eu não vejo, em momento nenhum, que a revelação, e não só a revelação, o processo de busca dessas mensagens, seja lá qual foi, se foi por hacker, se foi, seja lá como essas mensagens chegaram às mãos, não tem absolutamente nada de criminoso. Por uma razão muito simples. Essas conversas todas foram feitas a partir de dispositivos funcionais, celulares funcionais. O celular funcional é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho fornecido pela administração pública ao servidor, para que ele possa estar disponível à administração e aos administrados. Portanto, não há nesses dispositivos nada a ser falado que não possa se submeter aos princípios que regem a administração, como, por exemplo, a publicidade, né? Ninguém pode alegar, com o uso de celular funcional, privacidade. Não há privacidade em celular funcional. E, aliás, há precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né? O celular funcional, ele também não deve veicular mensagens secretas. Porque alguém poderia dizer, não, mas e digamos que aquilo que foi captado dentro dos celulares estivesse sob sigilo. Sigilo não pode estar dentro de celular. Uma razão muito simples. Celulares são todos eles extremamente vulneráveis. Então, o servidor que deixa segredo de trabalho no celular, ele age, no mínimo, com negligência. E essa negligência pode até ter o peso de um dolo eventual. Se ele pouco se lixa, sabe, consciente de que o seu celular pode ser invadido, e ele pouco se lixa, não dá a mínima bola e deixa segredos de serviço dentro do seu celular, se esses segredos forem quebrados, o responsável não é, em primeira linha, quem os quebrou, e sim quem deixou aquele segredo ali para ser quebrado, por negligência. Então, se ali tivesse uma informação que não pudesse vir a público, né, culpado de ter vindo a público é, sobretudo, o titular da linha, ou seja, o servidor a quem o celular foi entregue, porque ele ali não poderia estar, ele não poderia deixar segredo de Estado, segredo de serviço na nuvem do Telegram. Eu
já tive celular funcional e deixei de tê-lo depois que eu vi que é extremamente vulnerável. Quando eu fui para o Ministério da Justiça, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Daiello, sugeriu para mim que eu não tivesse celular da Procuradoria-Geral da República, porque esses celulares da Procuradoria-Geral da República são vulneráveis. Vulneráveis porque a Procuradoria-Geral da República pode estar ouvindo o que está sendo falado nos seus celulares de serviço, porque ali não há segredo em relação à administração. E, como eu estava como ministro de Estado da Justiça, eu devolvi, então, o meu celular para a Procuradoria-Geral da República e nunca mais tive celular. É verdade que a Procuradoria-Geral da República paga em torno de R$ 450 por mês a cada procurador de cota de celular. Né? É a conta. Esses R$ 450 não significa que o celular passa a ficar à sua disposição, que você, com esses R$ 450, possa fazer qualquer tipo de ligação. Isso é apenas, vamos dizer, um procedimento de facilitação contábil. Né? Ou seja, dentro desses R$ 450, você não tem que justificar nada. Se você estourar os R$ 450, você tem que dizer por que você estourou. E aí, claro, não pode ter conversa privada nisso. Para isso, você tem o seu próprio celular, mas não de serviço. Então, não há desculpa nenhuma para Sérgio Moro, para Dallagnol, Carlos Fernando e quem mais teve, eventualmente, suas conversas trazidas a público, de dizer, isso foi uma invasão criminosa. Não foi criminosa, não. Não foi criminosa porque estava ali em sigilo o que em sigilo não podia estar. Porque aquilo tudo era conversa feita dentro de um dispositivo que se rege pelos princípios da administração, entre eles o da publicidade. Quer falar alguma coisa sigilosa que não pode ser, vamos dizer, colocada a público, encontre-se pessoalmente com aquela pessoa, pegue o seu celular, deixa na antessala, para ninguém ficar sabendo o que você está falando, se é segredo de serviço. Você tome as suas precauções, mas não fale dentro do celular, porque o celular, em princípio, ele é devassável. Sim, é o direito do público saber o que agentes da administração estão fazendo, quais são os seus atos. Até porque é o contribuinte que está pagando o celular. Também tem jurisprudência na Justiça do Trabalho, por exemplo, de que o empregador tem o direito de saber o que o empregado faz com o seu celular. Tem o direito de devassar as mensagens no computador de trabalho. Não há segredo, não há privacidade em relação ao empregador, se é ele que está pagando. Ora, o empregador do servidor público é o contribuinte, é o povo. Então, não há privacidade. E, por isso, não há nenhum caráter criminógeno na devassa dessas mensagens. Bom, mas mesmo que se quisesse forçar a barra, dizer, não, mas entrar nesse processo, isso é um crime porque tem uma legislação própria que impede a invasão de dispositivos celulares não autorizados, mesmo que se quisesse. O fato é que a jurisprudência também é tranquila no sentido de dizer que mensagens obtidas de forma ilegal, elas podem ser utilizadas não como prova incriminadora, mas como prova desincriminadora. Então, essas mensagens têm validade, sim, para tratar da defesa de pessoas que foram alvos dessa operação de forma interesseira, conspiratória e ilegal. Portanto, há validade jurídica, sim, nessas mensagens. O que alguém poderia dizer, bom, mas o que não pode ser aferido é a autenticidade delas. Bom, a autenticidade hoje, pelo menos, do ponto de vista da administração, é plenamente aferível, porque dizem
que conseguiram chegar a essas mesmas mensagens através de uma investigação policial, né? E que essas mensagens, esse acervo de mensagens hoje, inclusive, estaria em mãos do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, que hoje conduz o inquérito sobre fake news. Portanto, eles têm esse material para poder comparar e fazer perícia. Portanto, ninguém pode dizer que ele não é periciável hoje. Pelo menos, se for verdade, o que a Polícia Federal está dizendo, que realmente conseguiu chegar na fonte dessas mensagens. A gente tem que acreditar que a Polícia Federal está falando a verdade. Se estiver falando a verdade, essas mensagens hoje são todas rastreáveis. Mas mesmo que não fossem, em momento nenhum, qualquer um daqueles que foi alvo da publicidade de mensagens trocadas disse categoricamente que aquela mensagem é uma mentira. Em momento nenhum. Não há esse tipo de atitude. Ninguém ali afirmou que uma determinada mensagem... Eles ficam com aquela coisa típica de quem está com medo e dizendo assim, não, pode ter sido tirado do contexto. Que contexto? Se você pega uma sequência de mensagens, como é que você pode dizer que aquilo está fora de um contexto? Se apegam em filigranas que, cá para nós, nunca foram importantes para eles quando se tratou de aferir quebras de sigilos de alvos deles. Como, por exemplo, a formalidade. Mas confundiram o Ângelo Goulart com outro Ângelo. Sim, isso acontece, mas isso está mais do que esclarecido. É porque realmente existe mais de um Ângelo dentro da Procuradoria da República. Apenas isso. Então, isso, se apegar nessas filigranas é tipicamente quem não tem nada a dizer ou a responder sobre os conteúdos, que é o que hoje é o mais importante. Fora que fica difícil para Sérgio Moro dizer hoje que esses conteúdos não podem ser validados, se ele validou conteúdos de conversas captadas de forma ilegal entre a presidenta da República e um ex-presidente da República. E ele, na época, ainda dizia, não, isso aqui é a forma, aqui não interessa, o que interessa é o conteúdo. Então, ele mesmo dizia isso. Bom, respondemos a ele, o que interessa hoje é o conteúdo, não a forma. Até porque, como eu lhes disse, esses telefones são pro patrimônio público e se regem pelos princípios da administração. Portanto, não há aqui nenhum tipo de crime na sua divulgação. Bom, é claro que a copiosidade de material que veio a lume através das publicações, não só do The Intercept, mas também dos seus parceiros, trazem um verdadeiro universo criminógeno, ele sim. Nós podemos hoje dizer que a Lava Jato, sob os seus critérios, sob os critérios da Lei 12.850, ela sim era uma organização criminosa. Por quê? Porque nós temos mais de 4 pessoas, uma organização estruturada, ninguém vai dizer que a Lava Jato não é estruturada, inclusive autorizada pelo Conselho Superior do Ministério Público, com divisão de tarefas, tinha um chefe, tinha cada um deles fazendo um determinado processo, com o fim de prática de crime. Sim, crimes. Fraude processual, prevaricação. Os 2,5 bilhões, por que não encará-los sob os critérios deles como lavagem de dinheiro? Porque, afinal de contas, o negócio feito com o governo americano era ilícito, porque passou por cima da autoridade legislativa, passou por cima
da autoridade judiciária. Devo lembrar-lhes que, ainda que aquele acordo feito com a SEC americana não seja, stricto sensu, uma sentença, mas ele tem o valor de uma sentença. Aquilo é um acordo que encerra litígios. Então, ele tem valor de uma sentença. Para aquela decisão poder ser executada no Brasil, ela deveria passar pelo exequatur do Superior Tribunal de Justiça. Você não pode executar um acordo que encerra litígio judicial no exterior, aqui no Brasil, sem que a Justiça venha a aferir se aquele acordo é de acordo com a legislação brasileira. Então, sim, precisava ser homologado o acordo. Não houve homologação. Então, quer dizer, eles estavam querendo se apropriar de um dinheiro numa fundação para financiar o seu playground, né? Financiar a sua brincadeira de palestras, de autopromoção, né? Através de um estratagema ilegal. Ilegal. Eu digo que isso pode, sim, ser eventualmente qualificado como lavagem de dinheiro, né? Então, temos aqui vários crimes contra a administração e contra a administração da justiça que podem, sim, configurar crimes típicos de uma organização criminosa. E isso nos dá a liberdade de pedir em juízo quebra de sigilos, uso de meios de prova sensíveis, típicas da investigação de organizações criminosas. Me parece que está na hora de a gente agir de uma forma mais contundente. Nossa legislação de organizações criminosas é extremamente vaga, né? Mas ela foi usada assim, à vontade, pela operação, sem qualquer limite. Ela é extremamente vaga, porque ela pega muito, ela busca, vamos dizer, se apoiar no modelo italiano, mas pega muito mais da prática americana, que são práticas muito diferentes uma da outra. O plea bargain é uma coisa e a collaborazione premiata italiana é outra. E o nosso fica mais ou menos entre esses dois. Por quê? Porque vejam vocês, o artigo 416 bis do Código Penal italiano, ele diz o que é uma organização criminosa, para o efeito de poder fazer a colaboração premiada. E organizações criminosas, pelo Código Penal italiano, são de dois tipos. Do tipo mafioso e do tipo terrorista. Nos dois casos, é importante que sejam organizações violentas. Por quê? Porque a lógica da delação premiada é de alguém que quer sair do crime, está desesperado e busca socorro no Estado para que lhe dê, vamos dizer, toda a possibilidade dele ser resguardado com mudança de sua identidade, local de residência e tudo mais, e para que ele possa se proteger, ele se compromete a entregar informações que ele tem, que é uma forma do Estado desbaratar aquela organização para protegê-lo. Então, é um toma lá, dá cá entre os dois. No Brasil, a delação premiada não tem nada disso. A delação premiada é um mecanismo pelo qual o Estado ele se coloca em fator de risco em relação ao delator, e não em fator de socorro, né? O delator, ele rigorosamente não tem nada a temer da chamada organização criminosa.
É aquela organização criminosa, uma organização criminosa meramente burocrática, no papel, por definição legal. Mas ela não existe no sentido de existir, digamos, uma camorra. Né? Ela não, ela é algo contábil. Né? Então, de quem que o delator tem medo? Do Estado. É o contrário. Né? Então, ele não foge para o Estado que pesca o sujeito diz assim, olha, para eu não te punir, eu vou te dar umas facilidades. É uma situação oposta da Itália. Então, não tem como a gente fazer essa comparação. Isso está muito mais próximo ao plea bargain americano, mas que implica na possibilidade da ação penal ser disponível, que no Brasil não é. No Brasil, nós temos o princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da legalidade estrita, que não anda bem com o princípio da delação premiada. Então, o fato é o seguinte, se nós utilizarmos todo esse arcabouço jurídico que eles se serviram de forma abusiva na Lava Jato, nós podemos dizer o quê? Eles são uma organização criminosa, se utilizaram de mecanismos da lei para obterem vantagens. Quais são essas vantagens? Melhoria de legislação do ponto de vista corporativo, visibilidade, palestras que andaram vendendo para cima e para baixo, e até uma fundação que queriam criar. Isso é uma atividade tipicamente criminosa. Afora, sim, os crimes que cometeram ao longo disso, como a fraude processual, caso típico dessa de só ter levado a público uma das interceptações e escondido as outras 21, que tratariam de desincriminar os atores. Né? Isso é uma fraude processual. A outra também, quebra de sigilo, violação de sigilo funcional. Porque no momento em que você pega aquela gravação, que não é sua, era do Supremo Tribunal Federal, porque envolvia o presidente da República, você não dispõe dela e dá ela de público, isso é claramente uma violação de sigilo funcional. Aliás, muitas vezes a gente se espanta por que o ministro Theory foi tão, vamos dizer, tão tranquilo em relação a isso e apenas puxou a orelha do Sérgio Moro, que, na verdade, deveria mandar instaurar um processo contra ele por violação de sigilo funcional. Né? E tem outros também, essas preferências para atender ao seu sentimento político. Isso configura 319, isso aí é prevaricação. Né? Então, nós temos aqui toda uma gama de crimes cometidos, né, que precisam ser apurados. E, como eu lhes disse desde o início, nada impede o uso dessas mensagens. Elas são plenamente validáveis. Obrigado. Agradecer, então, ao Eugênio Aragão, nosso ex-ministro, também ex-procurador, né, da República, e pelos esclarecimentos feitos. Solicitar aos deputados e deputadas também que possam fazer a inscrição